Olá, professor. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje nós iremos apresentar a análise da patente High Performance Positive Electron for Lead-Acid Battery. Nosso grupo é composto por mim, Samira, pelo Daniel Koga e pelo Felipe Ferrari. Os assuntos que nós iremos abordar hoje serão a introdução, os antecedentes da invenção, método aplicado, os exemplos desses métodos, segmentos, aplicações, direitos e a conclusão. Bom, a fim então de aprimorar a eficiência dessas baterias, a presente patente busca um material de pasta positiva que forme uma placa com alta porosidade, que não perca a sua resistência à passagem de corrente, de forma ainda que forneça uma alta potência de saída, o que é um dos grandes problemas aí que está sendo tratada por muitas patentes, que é encontrar esse material e que o mesmo possui uma alta resistência à passagem de corrente. Agora falando um pouquinho sobre os antecedentes da invenção. Então, as baterias convencionais de chumbo ácido possuem um eletrodo positivo, que é a placa de dióxido de chumbo, e um eletrodo negativo, que é a placa de chumbo. Eles são imersos em um eletrólito, que é o ácido sulfúrico. O eletrodo positivo, ele é normalmente feito de óxido de chumbo, e o eletrodo negativo é feito de sulfatos de chumbo. Essas substâncias, elas são aplicadas em uma superfície de uma placa, formando eletroquimicamente a pasta da bateria. Essas pastas, elas são geralmente feitas adicionando uma quantidade pré-estabelecida de óxido de chumbo, que contém mais ou menos chumbo livre na faixa de 15 a 30% em peso, em um misturador de batelada. Então, as pastas são adicionadas, logo após eles adicionam alguns aditivos, água e também o ácido sulfúrico até dar uma certa consistência para a pasta. Para tentar melhorar, né, a agilidade de fabricação, vários aditivos foram propostos para incorporar a placa. Os aditivos que foram propostos por outras patentes para incorporar essa placa e fornecer uma agilidade na fabricação e uma eficiência na bateria foram o dióxido de chumbo tetrabásico, sulfato de chumbo tri e tetrabásico e óxidos de titânio e estânio. Bem, agora a gente vai falar sobre os métodos que foram aplicados e apresentados durante a patente. Bem, inicialmente a patente ela fala que o eletrodo tem que ter uma alta porosidade e uma boa área de superfície, além de uma descarga de energia de pelo menos 1 watt por centímetro quadrado. Para isso, a gente trabalha com uma pasta com uma composição um pouco diferente e um processamento também um pouco diferente. Na patente, a gente tem que a composição da pasta positiva ela tem que conter o sulfato básico de chumbo e um sal persulfato, além de água, além de poder incluir também aditivos, como, por exemplo, o óxido de chumbo. Bem, foi determinado durante a patente que a pasta, então, deveria conter de 20 a 97,5% de sulfato de chumbo, de 2,5% a 25% de sal persulfato, de 0 a 55% de óxido de chumbo, além de 0 a 75% de outros aditivos que não sejam o óxido de chumbo, e de 10 a 30% de água. Bem, a patente ela tenta-se que a quantidade de água tem que ser suficiente para a mistura dos componentes secos formarem uma pasta, não podendo ter água insuficiente, porque aí não tem a formação da pasta, ou um excesso de água, porque aí fica difícil para a pasta ela aderir à placa. Bem, também se atentou que as placas de chumbo tetrabásico, elas possuem alta capacidade de descarga e ciclo de vida, entretanto elas são mais difíceis de se formar. Entretanto, a incorporação do persulfato, ela produz uma formação eficiente das placas, mesmo daquelas placas que contenham o chumbo tetrabásico. Dessa forma, a modalidade que foi preferida pela patente
ela leva em consideração um óxido que tenha menos de 20% de chumbo livre, pois essas quantidades de chumbo livre elevadas podem acabar inibindo a ação do persulfato, sendo assim necessário o acréscimo de outro persulfato na, na composição da pasta. Bem, agora, agora o processamento da pasta e do eletrodo funciona da seguinte forma. Para o processamento da pasta, a gente primeiro tem que adicionar um misturador de batelada, o sulfato de chumbo básico, o supersulfato e os aditivos como o óxido de chumbo ou então outros aditivos como fibras ou aditivos condutores. Então, toda essa mistura ela é misturada, né, a seco por alguns minutos. Então, posteriormente, depois de se formar um pó ou uma mistura granular, é adicionada a água na quantidade certa para formar a pasta. Com a pasta formada, então, a gente coloca ela sobre um coletor de corrente e seca ao ar, sem ser necessário assim um processo de cura, como é necessário em outros tipos de processamento. Bom, eu vou falar um pouco sobre os exemplos da nossa patente. Eu vou falar especificamente um, dar mais detalhes sobre ele porque ele é a base dos próximos. Bom, neste caso, ela foi preparada com óxido de chumbo, fibra de vidro, ácido sulfúrico e água. O óxido de chumbo ele permanece livre entre 15% a 30%. Depois da sua formação, ele é colocado em grelhas, no qual só tem uma dimensão de 5,2 de comprimento, 4,3 cm de largura e 0,2 cm de altura. Ele passa pelo processo de cura em uma câmara em alta temperatura. O processo de cura é quando se completa a oxidação do conteúdo de chumbo livre. Nessa câmara tem a eliminação da água por conta da alta temperatura, então faz com que os grânulos da pasta fazem contato com a grade e até mesmo com o material precursor. Posteriormente, elas são formadas com peso específico de ácido sulfúrico, e sua formação é feita colocando a placa positiva no meio das placas negativas. Elas foram descarregadas em ácido sulfúrico em várias densidades de corrente e tensões determinadas. Ela foi passada também em uma descarga, no qual ela foi determinada pelo produto de tempo de corrente pela corrente de descarga, como vemos aqui na tabela 2. Bom, o exemplo 2 e 3 não teve nenhum ácido adicionado. Elas foram aplicadas às mesmas grelhas do exemplo anterior, e a sua secagem ela foi feita apenas em contato com o ar. E eles não passaram por um processo de cura. Eles passam por uma lógica de descarga também, igual ao exemplo 1. E a gente analisou que que eles suportaram um pouco mais da taxa de descarga. Por exemplo, no exemplo 2, a utilização é de 25% a 70% a mais do que o exemplo 1. E o 3 tem uma utilização de 60% a 120% a mais do que o exemplo 1. Neste caso em específico, seu desempenho em baixas descargas é análogo às placas positivas. Bom, vou falar um pouco sobre o exemplo 4 aqui. Ela foi preparada da mesma maneira do exemplo 2. O único que muda foi a diferença de corrente, de densidade de corrente. Seu aproveitamento ele foi analisado da seguinte forma. Pegou o resultado do processo e foi dividido pelo aproveitamento do exemplo 1. A gente pode analisar aqui alguns resultados na tabela 5. O exemplo 5 teve um preparo igualmente ao exemplo 1, porém teve um acréscimo de 10% de persulfato de potássio. Esse processo também teve um processo de cura, no qual obteve uma capacidade de placa convencional, mais capacidade que uma placa convencional, de 82% aproximadamente. No exemplo 6, teve um preparo semelhante à placa C do exemplo 4, porém dessa vez também teve uma adição de persulfato. Foi analisado que o cátion de persulfato ele contribui para a melhora do desempenho das pastas, como pode ter em vista aqui na tabela 6. Bom, vou falar sobre os últimos dois processos. No exemplo 7, ela pegou uma placa do processo 2 e as placas C e D do exemplo anterior, e elas foram testadas com um processo chamado Cytron Jogger, para determinar sua resistência.
Esse processo ele faz nada mais nada menos que um movimento de vai e vem no sentido vertical para ter o desconto de peso no início e no final do processo. Logo era calculada a porcentagem, como que a gente pode ver aqui no exemplo, na tabela 7, que é de 1 minuto e 3 minutos. O último exemplo, o 8, ele pegou as placas 1, 2 e 3 e foram testadas para analisar seu ciclo de vida. Ele utilizou uma metodologia convencional, no qual foi descarregadas e carregadas as placas, e a gente analisou, ou melhor, foi analisado que o ciclo das placas 1, 2 e 3 eram de 26, 28 e 22, respectivamente. Bem, agora a gente vai falar sobre também os segmentos, as aplicações e os direitos da patente. Quando a gente vai falar sobre as aplicações dos segmentos, a gente pode principalmente destacar aonde será utilizadas a invenção apresentada na patente. Bem, é importante ressaltar que o principal segmento que é beneficiado pela tecnologia apresentada é o segmento de geração e armazenamento de energia. Também é interessante citar que as baterias, essas baterias, elas estão muito presentes no cotidiano. Então, a aplicação da tecnologia nas indústrias, como na indústria automobilística, ela pode ter grande impacto direta ou indiretamente no dia a dia humano. Já quando a gente fala sobre a respeito dos direitos da patente, a gente está falando sobre os direitos de propriedade da patente. Bem, a gente tem uma patente, então os direitos de propriedade são garantidos por lei. Sendo assim que, para a utilização das informações, existem dois casos em que podem haver a utilização das informações. Primeiro, fazendo uma negociação com os detentores da patente, assim tendo que fazer um contrato tem que ter uma negociação e afirmação de um contrato de direito sobre a patente, para assim poder utilizar as informações dessa patente para fins comerciais. Ou caso a gente não seja para fins comerciais, pode haver sim a utilização dessas informações contidas na patente, desde que seja totalmente para cunho tecnológico e científico e que não cause nenhum prejuízo comercial aos detentores dessa patente. Caso contrário, aí então acaba infringindo a lei e a utilização sem então uma negociação de contrato de direito. Então é importante isso. Também vale ressaltar que na patente eles deixam claro que a utilização da pasta ou do processamento ele não se limita a um único tipo de bateria de chumbo ácido. Eles também citam baterias que tenham outros tipos de formato que também estão dentro dessa tecnologia. Assim, eles estão garantindo mais direitos a outros tipos de utilização das informações apresentadas durante a patente. Bom, apesar de tudo que foi dito na nossa apresentação, concluímos que teve uma melhora nos eletrodos positivos, gerando assim um benefício às baterias de chumbo ácido. Temos diversos modos de preparo dessas pastas e diversos resultados positivos. A análise da patente também permitiu-nos entender que há uma nova tecnologia a respeito da formação de eletrodos positivos para as baterias e que a patente também deixou bastante em aberto os métodos de produção, não fazendo grandes limitações aos processos e apresenta resultados interessantes que tendem a ser muito utilizados e ainda possivelmente mais desenvolvidos. Bom, chegamos ao fim do nosso trabalho, espero que tenha gostado. Obrigado.